Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos dar continuidade ao Seminário Teológico Palavra de Vida. Estamos no módulo 5, estudando Paracletologia ou Pneumatologia, que é a parte da teologia sistemática que estuda a doutrina do Espírito Santo, a doutrina bíblica do Espírito Santo. Hoje nós vamos estudar sobre os dons espirituais. A matéria está na descrição do vídeo. Vamos antes fazer o resumo da videoaula 11, os sete espíritos de Deus, que foi o conteúdo da última aula. Esse link está na descrição do vídeo também, se você quiser acessar essa aula. Os sete Espíritos de Deus é uma expressão que aparece 4 vezes no livro de Apocalipse. Trata-se de uma linguagem simbólica. Algumas interpretações sobre os 7 Espíritos de Deus. Anjos. Há uma interpretação que diz que os 7 Espíritos de Deus são anjos. Outra interpretação que diz que os seres celestiais mais poderosos do que os anjos são os 7 Espíritos de Deus. E a interpretação que nós cremos que é uma descrição simbólica do Espírito Santo. Esses detalhes, essa aula desenvolvida está na última aula. Se você quiser, aqui é apenas um breve comentário do que nós estudamos, só a título de lembrete, para nós lembrarmos como foi a última aula. O número 7 aparece 54 vezes no livro de Apocalipse. A expressão 7 Espíritos de Deus se refere à plenitude do Espírito Santo. Isaías capítulo 11, versículos 1 a 3, descreve as características do Espírito Santo. É o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza ou poder, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor. Então são essas 7 características do Espírito Santo. É o mesmo Espírito, só que ele é do Senhor, de sabedoria, de entendimento. Fizemos aquela comparação com João, né? João é inteligente, João é educado, João é gentil. É o mesmo João, só que ele é inteligente, ele é educado, ele é gentil. Aqui é a mesma coisa, é o mesmo Espírito. Só que é o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de temor do Senhor, mas é o mesmo Espírito Santo, só que ele com as características diferentes. Então, aí às vezes você fala, né, os 7 Espíritos de Deus nesse sentido, que são as 7 características do Espírito Santo. E trazendo aquela ideia de que o número 7, ele traz a ideia de plenitude, né, de perfeição, de completude. E os 7 Espíritos de Deus se refere ao Espírito Santo, se refere à plenitude do Espírito Santo. Falamos da numerologia bíblica, o número 40, que ele traz ideia de provação, traz ideia de sentença, né? O povo andou 40 anos no deserto, Jesus fez jejum durante 40 dias. Então, o número 40 traz esse sentido. O número 7 traz o sentido de perfeição, de plenitude, de completude. Na conclusão do estudo, nós vimos que a Bíblia não nos diz especificamente quem ou que os 7 Espíritos são. Mas a primeira interpretação, a de que são o Espírito Santo, parece ser a mais provável. Nós analisamos alguns textos, né, que no contexto a expressão acusava, direcionava para o entendimento de ser o Espírito Santo. Agora, iniciando a aula de hoje, os dons espirituais são capacidades que o Espírito dá aos seus servos a fim de edificar a igreja. Os dons são dados de acordo com a vontade do Espírito Santo. Na medida em que vamos desenvolvendo uma vida de intimidade com Deus, o Espírito Santo nos dá os seus dons de acordo com a vontade, de acordo com a sua vontade. Irmãos, a matéria está na descrição do vídeo e o que exceder ao espaço da descrição, nós vamos colocar no comentário fixado para você ter acesso à matéria toda.
E como na hora que eu redigi o texto, eu já fui digitando e colocando os comentários no próprio texto, então vai ser mais uma leitura. Só vou parar para fazer algum comentário mesmo, se na hora me vier alguma coisa. Caso contrário, o texto ele já está com bastante detalhes, porque na hora que eu fui elaborando o texto, aqueles comentários que eu falaria, eu já fui jogando no texto, tá bom? Então, repetindo e fazendo uma leitura contínua, dons espirituais são capacidades que o Espírito Santo dá aos seus servos, a fim de edificar a igreja. Os dons são dados de acordo com a vontade do Espírito Santo. Na medida em que vamos desenvolvendo uma vida de intimidade com Deus, o Espírito Santo nos dá os seus dons de acordo com a sua vontade. Faremos a seguir uma análise dos dons mencionados em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 11. O texto bíblico diz assim: Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento ou ciência, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, operações de maravilhas, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Os irmãos repararam que são 9, né? São 9 dons. E o fruto do Espírito Santo também é composto por 9 gomos, né? É interessante. Número 1, palavra de sabedoria. Sabemos que a verdadeira sabedoria vem de Deus. O dom da sabedoria é uma sabedoria espiritual que excede a experiência e o bom senso. Precisamos pedir a Deus que nos dê a sua sabedoria para lidarmos com as situações do dia a dia. Em Provérbios capítulo 2, versículo 6 está escrito: Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o conhecimento. Número 2, palavra de conhecimento ou palavra da ciência. Em uma tradução pode vir palavra de ciência, em outra tradução pode vir palavra de conhecimento. O que é ciência? Ciência é o conhecimento, né? São sinônimos. Tem o mesmo significado. Por meio do agir do Espírito Santo, nós poderemos compreender e explicar os assuntos espirituais. O Espírito Santo também nos dará o conhecimento para lidarmos com as circunstâncias de nossas vidas. Por meio desse dom, nós teremos palavras coerentes e prudentes que nos conduzirão ao melhor desfecho que cada situação exigir. Dependendo de uma situação, a gente vai ter que ter uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, e tudo isso o Espírito Santo vai nos dar, amém? Fé. Todos aqueles que receberam a Jesus em sua vida como Senhor e Salvador têm fé. O dom da fé pode estar mais relacionado à operação de milagres. Já compartilhamos em nosso trabalho, aqui no canal, nós já trabalhamos os 3 tipos de fé. Nós temos 3 tipos de fé. Pelo menos nós apresentamos esses 3 tipos aqui. A primeira fé é aquela que nós chamamos de a fé de Paulo, que é a fé para a salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É aquela fé que a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador, tem uma experiência da salvação. E nós temos a fé de Tiago, que é a fé da vida diária. É aquela fé que nos faz andar dia a dia na presença de Deus, caminhando com Jesus, leva-nos a orar e a estarmos com Deus. Por meio dessa fé nós fazemos boas obras, mas não fazemos boas obras para sermos salvos. As boas obras existem para que os salvos andem nelas,
Foi isso que Paulo nos ensinou. Realizando as boas obras, como Jesus disse, e assim a nossa luz vai brilhar diante dos homens, e o nosso Pai Celestial será glorificado. No Sermão do Monte, Jesus falou isso. E a boa obra pode ser considerada, né, pode ser considerado como sinônimo da boa obra o fruto. O fruto lá de João capítulo 15, versículo 8, quando Jesus diz que nós somos a videira e que nós somos o ramo e Jesus é a videira. E quando nós estamos ali na videira, Jesus falou que é para a gente produzir muito fruto. Eu acho muito interessante isso, que Jesus falou. Pesquisa lá, você está falando muito fruto. Jesus quer que a gente produza, não é só fruto, está no singular, mas não é só fruto, mas é muito fruto, para que o Pai seja glorificado e assim nós nos tornaremos discípulos de Jesus. Olha o fruto, a boa obra, né? A boa obra, o fruto. Dependendo de como você quiser lidar com a linguagem, né? A boa obra e o fruto é a mesma coisa. Jesus disse para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Agora aqui em João capítulo 15, versículo 8, ele fala que é para a gente produzir fruto e para glorificar o Pai que está no céu, e assim seremos vistos, né, conhecidos como discípulos dele. Nós nos tornaremos discípulos dele. Então eu entendo que boa obra e fruto são sinônimos, depende da aplicação que você vai dar. Então essa é a fé de Tiago, a fé da boa obra. Mas essa fé, mas olha só que interessante, irmãos. A fé da salvação, que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, e agora você vivendo uma vida com Deus, você vai você vai ter uma fé, não aquela fé da salvação, porque você já é salvo, já tá com selo, você já está selado pelo Senhor, né? Agora você vai ter uma fé de viver dia a dia, fazendo boa obra, fazendo as coisas. Tudo que a gente faz é boa obra, irmão. Tudo que você faz, um folheto que você entrega é boa obra, você convida uma pessoa é boa obra, contribuição é uma boa obra. Você vai louvar a Deus lá na igreja, é uma boa obra. Você vai pregar, é uma boa obra. Você vai visitar o hospital, o presídio, isso é uma boa obra. Você entregou uma cesta básica, isso é uma boa obra. Isso é fruto, não é? Para glorificar o Pai, mas a gente faz isso na fé da vida diária. Não é a fé para a salvação. Porque eu tenho que fazer, porque se eu não fizer boa obra, eu não sou salvo. A única boa obra que nos salva, irmãos, é a obra de Jesus na cruz do Calvário. A obra vicária e salvífica de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Então, Martinho Lutero chamou a epístola de Tiago de epístola de palha. Epístola de palha. Carta de palha. Por quê? Porque Tiago fala que sem as boas obras não poderíamos ser salvos. Nós fazemos as boas obras não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Fazemos boa obra porque nós produzimos fruto, porque nós somos um ramo ligado na videira. Para a glória do Pai, para a glória de Deus. Então, o que aconteceu? Que Martinho Lutero entrou em conflito com essa carta. Mas só que, na verdade, Martinho Lutero ele cometeu um erro de interpretação. Aí olha só essa informação histórica. No prefácio à tradução de 1522, que Martinho Lutero fez do Novo Testamento, ele escreveu a respeito da Epístola de Palha. Ele fez referência à Epístola de Tiago como Epístola de Palha. Mas no mesmo ano, na segunda edição, Lutero suavizou a sua crítica e omitiu a expressão Epístola de Palha. Lutero fez a tradução do Novo Testamento, então ele fez o prefácio, e naquele prefácio ali, em algum momento, ele se referiu à Epístola de Tiago como Epístola de Palha, porque Tiago fala da salvação, que quem não faz as boas obras não pode ser salvo. Pode a fé de uma pessoa salvar se ela não faz boas obras? O que Tiago está querendo dizer é o seguinte: uma pessoa
Uma pessoa que tem uma experiência de vida, de salvação com Jesus, essa pessoa ela tem que fazer fruto, produzir fruto, irmão. Porque se ele está ligado na videira, ele tem que produzir fruto. Se ele é um ramo ligado na videira, ele tem que produzir fruto. Não existe nenhum cristão infrutífero. Se você falar de Jesus com seu colega de sala, isso é fruto. Né? Fruto não é só aquele que está cantando lá na frente, ou pregando, ou fazendo tantas coisas, não, mas isso também é. Mas cada um foi chamado para uma. Cada um tem o seu chamado, né? Tem o seu ministério. Mas eu acho que ficou claro esse entendimento a respeito de Lutero, que Lutero ele criticou a epístola de Tiago, chamou de epístola de palha. Isso no prefácio do primeiro Novo Testamento, que ele fez a tradução. Agora, no segundo, ele já tirou essa expressão epístola de palha. Então, a gente entendeu que há comentaristas que dizem que foi um modo de Lutero se retratar, né? Se desculpar, dele reconhecer, peraí, eu peguei pesado com a epístola de Tiago, então parece que ele recuou, porque muitas vezes as pessoas falam dessa atitude de Martinho Lutero, mas depois não fala que ele recuou, entendeu? Então é importante ver que ele recuou, e muitos entendem que ele se retratou aí, porque ele chamou a epístola de Paulo, de Tiago, de epístola de palha, no primeiro prefácio, né, da primeira publicação, e na segunda publicação ele tirou essa expressão epístola de palha, na segunda edição desse Novo Testamento, que ele fez a tradução. Isso é uma informação histórica para a gente, né? Faz parte um pouco aí da história da igreja. Entendemos que a fé de Paulo é diferente da fé de Tiago. Tiago fala da fé do dia a dia, da prática das boas obras, e Paulo fala da fé para a salvação. É importante separarmos as duas interpretações, para a gente não cometer o mesmo erro de Martinho Lutero, né? E também daqui a pouco falar, porque Tiago disse que se você não fez, que aquele que tem fé, mas não tem boas obras, então essa fé pode salvá-lo. Parece que ele está vinculando a salvação a boas obras, e não é isso. Essa fé, essa boa obra é a vida diária. Na vida diária, uma pessoa que tem vida com Deus, ela tem que produzir fruto. Não tem como. Não tem como você estar plantado no jardim de Deus e você ser estéril. Você tem que produzir fruto. Agora, cada um produz o fruto de acordo com o seu chamado. Amém, irmãos? Isso é importante entender. Cada um produz o fruto de acordo com o seu chamado. Às vezes a pessoa não produz fruto nenhum, né, entre aspas, mas é uma pessoa que contribui financeiramente, vamos destacar isso, né, que muitas vezes estão criticados, mas às vezes ele ajuda a manter um missionário, ele ajuda a manter uma obra. É fruto. Aquele que não contribui, mas ele trabalha pesado, é fruto. Cada um de acordo com o seu chamado. Nós vamos ler aqui mais sobre isso. E tem a fé, o dom da fé, que é a realização, que é a fé com a qual, né, aquele dom da fé que capacita a pessoa para realizar milagres, né? É a fé pela qual os milagres e as maravilhas são realizadas. É uma fé momentânea, mas há pessoas que podem ter essa fé com frequência. Elias é um exemplo dessa fé para realizar milagres, quando orou no Monte Carmelo, né? Então a gente tem a fé como o dom da fé, muito relacionada à realização de milagres. Temos a fé de Tiago, que é aquela fé da vida diária com Deus, e tem a fé para a salvação, que é aquela fé que eu tomo a decisão aceitando Jesus como meu Salvador. E tem 4, cura. Há pessoas que quando oram por alguém, elas ficam curadas, e isso acontece com frequência na vida deles. Mas é claro que todos nós podemos ser usados para curar alguém, pois Jesus disse que aqueles que crescem imporiam as mãos sobre os enfermos e eles ficariam curados. As pessoas ficam curadas milagrosamente.
é importante entendermos que essa cura não é apenas no corpo físico, mas também pode ser na área psicológica e espiritual de uma pessoa. Em alguns casos, a cura está relacionada à libertação. Então, aqui, né, tem pessoas que às vezes oram com mais frequência, né? Cada um de nós pode ser usado para curar alguém, irmãos, mas às vezes tem aquela pessoa que tem aquele dom, Deus separou aquela pessoa para realizar essa obra, né? Milagres. Pelo poder do Espírito Santo, os cristãos também podem realizar milagres que se manifestam de diversas maneiras. E aí eu coloquei aqui um comentário: o maior milagre é uma conversão de alguém depois de ouvir uma palavra pregada por servos de Deus. O maior milagre é uma pessoa se converter, não é, irmãos? Porque esse é o fruto para a vida eterna. O importante é sempre engrandecer o nome de Jesus, porque sabemos que sem Ele nada podemos fazer. Profecia. Importante lembrarmos da explicação de que não existe mais o ministério profético. Ou seja, não existem mais profetas. Ah, eu sou profeta. Biblicamente, o entendimento é que não há mais essa questão de profeta. Nem profeta, nem apóstolo, né, irmãos? Somente pastores, evangelistas e mestres. No entanto, há irmãos que possuem a capacidade dada pelo Espírito Santo para transmitir a mensagem profética, inspirada por Deus. A igreja deve julgar a profecia e não o profeta. Precisamos apontar aqui que também há pessoas que recebem revelações de Deus, e essa revelação é direcionada para a igreja ou para alguém em específico, sempre para edificar a igreja. A profecia é para exortar, consolar e edificar. E uma coisa que me veio à mente aqui, eu não coloquei no estudo, mas é aquela que não está no texto, mas é aquela questão a importância de quando tem 2 ou 3 pessoas falando em línguas, que a igreja precisa, irmãos, ficar em silêncio. Às vezes, irmão, eu já comentei isso aqui também. O irmão está entregando uma mensagem profética, né? Uma profecia, uma mensagem profética. E aquele irmão está ali no banco, e os irmãos do lado, tudo, glória a Deus, todo mundo glorificando, e a igreja não escuta aquela profecia. Irmãos, em nome de Jesus, Deus levantou um vaso para entregar uma mensagem profética, a igreja fica em silêncio. Não é hora de dar glória a Deus, não, meu irmão. Não é isso que a Bíblia ensina. Se Deus levantou o vaso ali para entregar uma profecia, a igreja fica em silêncio, porque você está ali dando glória a Deus do lado, você está ouvindo. Agora o irmão que está lá atrás, ele não está ouvindo a mensagem profética. E é para toda a igreja ouvir. Se possível, um irmão lá, um obreiro, levar um microfone ali para ele poder entregar a mensagem no microfone, melhor ainda. Mas se não for esse o caso, a igreja tem que ficar em silêncio. O irmão está entregando mensagem profética, o irmão do lado está falando em línguas mais alto que ele. Isso tem desobediência com a Bíblia, meu irmão. Tem que doutrinar a igreja, irmãos. O vaso levantou em profecia, a igreja fica em silêncio para ouvir a mensagem profética. Para que as pessoas recebam a mensagem, amém? E sejam edificadas. A profecia ela traz exortação, aí depois que o chicote come vem a consolação, aí Deus afaga, né? E depois vem a edificação. Amém, irmãos? Número 7, discernimento de espíritos. Precisamos pedir a Deus o discernimento de espírito, porque o inimigo entra na igreja com sapatinhos de algodão e voz doce como mel. Mas o Espírito Santo não deixa os seus servos enganados. Discernir espíritos é a capacidade de entender se uma mensagem vem de Deus ou não. Também precisamos pedir o discernimento de espírito quando vamos fazer a obra de Deus, como evangelismos, visitas em casas, hospitais, presídios e outras atividades. O discernimento de espírito é muito importante para que a igreja não seja enganada. Eu quero comentar 2 coisas aqui que me vieram à mente. A primeira, toda essa questão dos dons aqui, irmão, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito,
Isso tudo tá muito relacionado ao conhecimento bíblico. Porque é só você jogar a luz da palavra de Deus, você joga a luz da palavra de Deus e aquilo ali você, opa, isso aqui está fora da Bíblia, então você já fica vigilante. Amém? E outra coisa é essa questão de discernimento de espírito. Eu comentei com os irmãos aqui há poucas aulas atrás, chegou uma moça, né? Estava embriagada, estava assim, não estava embriagada, demasiadamente embriagada, mas tinha tomado uma, estava com um copo de cerveja, era um copo descartável de cerveja, estava lá na feira. Aí, impõe a mão sobre mim e ora para mim. Eu falei, não, eu vou orar por você, mas eu não vou impor a mão sobre você, não. E Paulo diz, não imponha precipitadamente as mãos sobre ninguém. Isso no sentido de consagrar uma pessoa despreparada para o ministério. E também isso no sentido de você sair impondo a mão em cima das pessoas sem a direção de Deus. Vai na feira, a pessoa embriagada, e você vai impor a mão vai impor a mão nela. Falta de vigilância, né? Então, aí já confrontei esse versículo de Paulo com a minha atitude. Não impor a mão precipitadamente sobre ninguém. Então, eu não vou fazer isso. E muitas coisas podem acontecer ali, né? Aí depois que eu orei, ela pegou o copo e virou o copo assim, jogou bebida fora. Aí eu dei uma literatura para ela ler, né? Acho que era desviada. Mas aí, irmãos, o que acontece é o seguinte, eu não ia impor a mão sobre ela, não vou impor a mão. E tem essa questão, tem as questões espirituais que os irmãos estão entendendo, e tem as questões também de você ficar tocando num sexo oposto no meio da rua. E se ela fala lá, tá me tocando, é assédio, não sei o que, entendeu? Então é muito perigoso esse negócio de ficar impondo a mão nas pessoas na hora que está orando na rua. Tem que ser vigilante quanto a isso, amém, irmãos? Tem que ser vigilante quanto a isso, para que não venha uma situação difícil por aí. Número 8, variedade de línguas. Jesus disse que aquele que cresce falaria em outras línguas. Paulo fala em variedade de línguas. Em nenhum momento a Bíblia usa o termo línguas estranhas. É estranho usar esse termo. Há igrejas que dizem o dom de variedade de línguas. Há igrejas que dizem que o dom de variedade de línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo, associando essa condição a Atos capítulo 2 e também quando Pedro orou pelos samaritanos, pois imediatamente eles falaram em línguas, está em Atos capítulo 8. Então aqui às vezes tem hinos, né, que fala línguas estranhas, a gente até canta, né? Deus de fogo, aí lá no meio fala um negócio de línguas estranhas. A gente até canta, tá no meio da bênção, mas não é bíblico essa palavra línguas estranhas. Se eu puder evitar isso, os compositores de música, e evitar falar línguas estranhas, falar línguas desconhecidas, falar outras línguas, entendeu? Mas línguas estranhas é estranho falar isso, porque eu não vi nenhuma referência bíblica que tenha esse termo. Aqui, irmãos, há igrejas que dizem assim, só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas. O dom de línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Aí eles usam Atos capítulo 2 e usam Atos capítulo 8. Mas tem uma outra linha que diz que não. Porque Paulo pergunta, porventura falam todos em línguas? Interpretam-nas todas? Então, quer dizer, há uma variedade de línguas. De repente, você não tem um dom de línguas, mas tem um dom de curar, entendeu? Então, quer dizer, aí tem essa interpretação de que você não tem que falar em línguas para ser batizado com o Espírito Santo. São duas linhas de pensamento. Mas agora eu vou discorrer o texto aqui, que vai fechar essa minha explicação, tá bom? Paulo mesmo pergunta, porventura falam todos em língua? Interpretam-nas todas? Há uma linha de pensamento que não associa as línguas faladas pelos apóstolos em Atos 2 com a variedade de línguas do dom do Espírito Santo. Olha só, presta atenção.
Ela se baseia no fato de os discípulos falarem não em outras línguas no sentido de variedade de línguas, mas falaram as línguas de judeus que moravam no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, etc. Ou seja, eles falaram idiomas que eram falados naquela época e naquela região. Os ouvintes disseram: não são eles judeus? Como nós os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então eles consideram esse fato aqui de que eles não estavam falando dom de línguas, eles estavam falando em outros idiomas, porque ali foi um sinal da descida do Espírito Santo e para testificar e alcançar os outros judeus, né, que moravam em outras regiões, ali Galácia, Capadócia, Ásia, Ponto, e então foi nesse sentido que aquele momento ali, Deus ele agiu, né, fazendo aquele sinal, mas eram línguas que eram faladas naquele momento, não eram línguas que eram outras línguas, entendeu? Assim, considero que o dom de variedade de línguas não tem nada a ver com o fenômeno que aconteceu em Atos 2, porque é necessário que alguém interprete a língua desconhecida que está sendo falada. Então, concluindo, assim existem duas linhas de pensamento. A que defende que o dom de línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo e outra que defende que o dom de línguas não é evidência do batismo com o Espírito Santo. Associa o batismo com o Espírito Santo ao poder para testemunhar de Jesus. O que é o batismo com o Espírito Santo? É o poder para testemunhar. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Então, existem essas duas linhas. Aquela que diz que o dom de línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo, e aquela que diz que não é, né? Usando até o questionamento de Paulo. Porventura falam todos em línguas? Aí isso aqui é aquilo que nós falamos também, consideramos aqui já nesse trabalho, mas a gente tem que desenvolver a aula, amém? Eu às vezes fico preocupado com o tempo ali, mas vamos desenvolvendo a aula. Eu já falei com os irmãos sobre o erro de interpretação, sobre a deficiência doutrinária, isso é uma coisa, heresia é outra. Essa diferença de pensamento aqui, isso não é heresia. Se o irmão crê que o dom de línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo e ele morre com Jesus, ele está salvo. Se o outro não crê que o batismo com o Espírito Santo que o dom de línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo, se ele não crê nisso, ele morreu com Jesus, ele está salvo. Porque isso não define salvação, isso é apenas uma interpretação. É um erro de interpretação. A verdade é que uma das duas linhas está errada. O batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelo dom de línguas ou não é? Não tem as duas verdades. Mas cada um argumenta de uma maneira com fundamentos bíblicos. Isso só mostra a riqueza da palavra de Deus. Como Deus é rico, né? Com as profundidades das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Não é verdade, irmãos? Mas isso é um erro de interpretação, é uma deficiência doutrinária, mas não chega a ser uma heresia, amém? Então nós temos aí essas duas interpretações aí a respeito do batismo com o Espírito Santo. Quem fala em línguas ou não fala em línguas? A pessoa não fala em línguas, ela é batizada com o Espírito Santo? Tem gente que crê que é, tem outros que falam. Só quem fala em línguas é que é batizado com o Espírito Santo. Então, tem igrejas que defendem os dois pensamentos. Uma adota um pensamento, outra adota outro. É erro doutrinário, erro de interpretação, deficiência doutrinária, melhor dizendo, mas não é heresia, amém? Não chega a ser heresia. Nova interpretação de línguas, entender e transmitir a mensagem de alguém que está falando em línguas pela revelação do Espírito Santo. Assim, o objetivo do dom de línguas e da interpretação de línguas é edificar a igreja, aquilo que nós falamos, exortar, consolar e edificar. Essa é a palavra profética. E eu gostaria, irmãos, de novamente dizer aqui, ensina na igreja, irmãos. Ensina na igreja abertamente.
Irmãos, Deus levantou um vaso em profecia, ninguém glorifica, ninguém fala em línguas, todo mundo fica em silêncio para a igreja ouvir a mensagem profética e julgar a mensagem profética. E, se possível, levar um microfone ali. Porque, igual eu falei para os irmãos, o irmão está entregando a profecia aqui na frente, todo mundo gritando aqui, glória a Deus, aleluia, e quem está lá atrás não ouve a profecia. E Paulo disse o quê? Que levantou o vaso para entregar a mensagem profética, que a igreja fala em silêncio. Faça silêncio, para que não haja confusão, amém? E falar no máximo 2 ou 3 em línguas, para que não, e aquele que está orando em línguas, ora baixinho, não tem que ficar orando alto. São questões que precisam orientar a igreja, amém? Até mesmo porque, se tiver uma pessoa ali que não é convertida, pode ficar escandalizada. Eu fui numa igreja e aconteceu isso. A primeira vez que eu fui numa igreja, eu saí fora porque estava acontecendo isso. Eu não vou falar a denominação, mas eu passei por essa experiência. Eu vi aquela coisa e falei, o que é isso que está acontecendo aqui? Eu saí fora, irmãos. Só depois, quando eu me converti, que eu fui compreender o que era isso, né? Que eram manifestações dos dons espirituais. Então, precisamos ter zelo com a obra de Deus. E se tiver visitante, né? Muita sabedoria. Divisão dos dons espirituais são os dons de fala, dons de revelação e dons de poder. Dons de fala, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Dons de poder, fé, dom de cura e operação de maravilhas. Observação: a divisão apresentada tem apenas um objetivo didático, para facilitar entendermos os dons. Essa divisão não está na Bíblia. É uma forma de organizar o entendimento dos dons, facilitando para a nossa memorização. Então, facilita a memorização. Nós temos, vamos repetir aqui com calma, né, irmãos? Deixa passar o tempo, não vamos comprometer a qualidade da aula, não, amém? Dons de fala, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Dons de revelação, palavra de sabedoria, conhecimento e espírito. Dons de poder, fé, dons de cura e operação de maravilhas. Então já decora pelo menos esses 3. Dons de fala, dons de revelação e dons de poder. Dons de fala, dons de revelação e dons de poder. Aí depois você vai memorizar o resto, amém? Essa divisão não está na Bíblia, é apenas uma forma didática. Análise de Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. Já estamos terminando, irmãos. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Olha só. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, é o mestre. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. Aquilo que eu falei, às vezes o dom do camarada é só contribuir. Ele sustenta missionário, ele ajuda a obra das crianças na igreja. Entendeu? Então ele é uma coluna ali naquela situação. O que preside com diligência, né, a liderança da igreja. O que exerce misericórdia com alegria. Interessante que nesse versículo Paulo mistura os dons espirituais com os dons ministeriais, pois muitas vezes o cristão tem um dom ministerial e tem um dom espiritual também, não é, irmãos? Ele tem um dom espiritual e tem um dom ministerial. E aí me veio aquela palavra, né, que Jesus disse assim: a quem muito for dado, muito será exigido. Irmãos, é uma palavra forte, viu? A quem muito for dado, muito será exigido. Ah, eu tenho esse dom, eu tenho aquele dom, eu tenho isso, eu prego, eu evangelizo, eu faço isso, eu faço aquilo. E os talentos enterrados? Hein? Na hora da prestação de contas, como é que vai ser? Na hora que o Senhor chegar e pedir aqui, ó, me apresenta a administração dos seus talentos. Ah, Senhor, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Não é verdade? Então, a quem muito é dado, muito é exigido. Vamos ver isso aí em nossas vidas. A gente precisa fazer essa reflexão. O que Deus tem dado, o que Deus tem nos dado, e se a gente está administrando os talentos. Amém?
os dons, os talentos, o ministério, o chamado, tudo que diz respeito ao serviço ao Senhor, amém? Tudo que diz respeito ao sacerdócio real, né? Já falei para os irmãos aqui também, o sacerdócio santo e o sacerdócio real. O sacerdócio santo, quando eu louvo, quando eu adoro, quando eu glorifico, quando eu estou orando, quando eu estou adorando a Deus, eu estou no culto louvando a Deus, eu estou realizando o sacerdócio santo, é o sacerdócio santo. Agora, quando eu estou pregando, quando eu estou evangelizando, quando eu estou distribuindo folheto, fazendo visitas, quando eu estou anunciando a mensagem da salvação, testemunhando de Jesus, eu estou realizando o sacerdócio real. O sacerdócio santo é adoração. O sacerdócio real é o serviço. Olha que mensagem maravilhosa, irmãos, para pregar, né, para a igreja. Eu vou preparar essa mensagem em breve. Olha que mensagem maravilhosa, irmãos. Nós levarmos a igreja a entender que nós, como igreja, nós temos o momento em que nós exercemos o sacerdócio real e o momento em que nós exercemos o sacerdócio santo. O sacerdócio real é quando nós servimos a Deus, é o serviço. O sacerdócio santo é a nossa adoração, é o nosso relacionamento com Deus. Primeiro, o sacerdócio santo. Primeiro, uma vida com Deus. Depois, o sacerdócio real. Primeiro, o Deus da obra. Depois, a obra de Deus. Amém, irmãos? Então aqui, vamos continuar. Eu falei que estava acabando, né? Análise de Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8. Servir ou prestar ajuda, ajudar a igreja e outras pessoas quando precisam, quem tem um dom de servir é sensível para as necessidades dos outros e sabe quando ajudar. Ensinar a capacidade para explicar bem a palavra de Deus, ajudando as pessoas a crescer espiritualmente. Algumas pessoas são usadas para instruir e equipar pessoas de acordo com a Bíblia, preparar a pessoa na palavra de Deus, né? Apolo, né? Apolo, a Bíblia diz que Apolo era poderoso nas Escrituras, ele ensinava e convencia as pessoas pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Número 3, dar ânimo, encorajar outras pessoas na hora certa e com palavras certas, pela inspiração do Espírito Santo. Esse dar ânimo é a palavra de conhecimento, né? É aquela palavra de sabedoria. Contribuir, Deus dá a algumas pessoas muitos recursos e generosidade para poderem contribuir para a comunidade e a igreja. A generosidade é um dom que combate a avareza e a ganância. Liderança, pela graça do Espírito Santo, os pastores, mestres e outros líderes têm a sabedoria e autoridade para guiar outros crentes e ajudá-los a crescer, sendo o primeiro a servir. É muito interessante, irmãos, a palavra ungido, ela está relacionado a serviço. A pessoa fala, eu sou ungido do Senhor. Primeira coisa, na verdade ela está falando assim, eu estou aqui para servir. A palavra ungido está relacionada a servir. Amém? Jesus Cristo, Salvador ungido. Jesus veio para servir. Jesus significa Salvador, e se não me engano, Cristo significa ungido. Jesus Cristo, Salvador ungido. Jesus veio para servir, o Salvador que veio para servir, amém? Ele disse, maior aquele que serve do que aquele que é servido, que nós fomos chamados para servir. Se somos ungidos de Deus, a nossa missão é servir, amém? Misericórdia, ter compaixão de outras pessoas, compreende sua dor. Todo cristão deve ter empatia e se colocar no lugar dos que sofrem. Empatia é quando você se coloca no lugar de uma pessoa e procura pensar, puxa, se fosse eu que estivesse passando por essa situação, eu também estaria assim, triste, angustiado, aborrecido. Isso é empatia, se colocar no lugar dos que sofrem. E quando você usa essa empatia, qual é a sua tendência? Peraí, se fosse eu precisaria de ajuda.
eu precisaria de alguém do meu lado, precisaria de um apoio. Então, eu acho que essa pessoa está precisando desse apoio também. Então, aí a gente vai, nessa empatia, a gente vai ter essa misericórdia, né? E vai estender a mão para a pessoa. Administração, o poder para administrar, poder para organizar diversos grupos e atividades da igreja de forma eficiente, mantendo a ordem, a disciplina e o bom testemunho. Evangelizar, a capacidade para transmitir a mensagem da salvação e trazer pessoas para Deus. Compete a todo cristão anunciar as boas novas do Senhor. Conclusão. Os dons mencionados na Bíblia exemplificam algumas das infinitas qualidades que o Espírito Santo pode desenvolver no cristão. Há diferentes dons e diferentes ministérios, mas é o mesmo Espírito que atua em todos eles, com o objetivo de edificar a Igreja de Cristo. Amém, irmãos? Então aqui nós já falamos também, né, desses dons, né? Nós lembramos aqui os dons do Espírito Santo, que nós enumeramos como 9, né? E o fruto do Espírito Santo, que possui 9 características, possui 9 gomos, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio e outros. Mansidão. Resumo da videoaula de hoje: dons espirituais são a capacidade que o Espírito Santo dá aos seus servos a fim de edificar a igreja. Nós fizemos uma análise de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 11, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento ou palavra de ciência. Falamos dos 3 tipos de fé: a fé para a salvação, que é a fé de Paulo, a fé para a vida diária, que é a fé de Tiago, e o dom da fé, a operação de milagres e maravilhas. Falamos sobre cura, milagres, profecia, né? A questão de se fazer silêncio na hora que a igreja, na hora que o profeta se levanta na igreja, o irmão sendo usado no dom da profecia, né? Ele se levanta na igreja, a igreja faz silêncio para ouvir a profecia, não para ficar glorificando a Deus em voz alta, atrapalhando os outros a ouvirem a profecia. Precisa desenvolver essa disciplina na igreja. O discernimento de espíritos, a variedade de línguas. Falamos que existem 2 linhas de pensamento: a que defende que o dom de línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo, e a outra que defende que o dom de línguas não é evidência do batismo com o Espírito Santo. Associa o batismo com o Espírito Santo ao poder para testemunhar de Jesus, Atos capítulo 1, versículo 8. Falamos que é erro de interpretação, é uma deficiência doutrinária, mas isso não é heresia. Amém? Interpretação de línguas é o número 9, né? O nono dom aqui. Falamos da divisão dos dons espirituais: dons de fala, dons de revelação, dons de poder. Cada um desses aqui tem 3, né? Conforme nós vimos no estudo. Análise de Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. Servir ou prestar ajuda, ensinar, dar ânimo, contribuir, liderança, misericórdia, administração, evangelizar. Aqui acabou que misturou um pouquinho, né? Em alguns momentos misturou um pouquinho os dons ministeriais e os dons espirituais, e que é o mesmo Espírito Santo que atua. Nós consideramos que a pessoa que está com o Espírito, que tem os dons espirituais, também pode ter os dons ministeriais. E a quem muito for dado, muito será exigido. Amém, irmãos? Então, irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Compartilhe essa aula com irmãos e amigos. Amém? Desejo que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo.